Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar da Bielorrússia. Todo mundo sabe que tem protesto e manifestação na Bielorrússia, por causa das eleições. Tem muita gente que diz que as eleições foram fraudadas, porque o Lukashenko prendeu. Tudo começou quando o Lukashenko prendeu um candidato que se chamava Sergei Tikhanovsky. O Sergei Tikhanovsky foi preso. Então ele não podia concorrer às eleições. A partir daí começaram os protestos. Depois a mulher dela, a Svetlana Tikhanovskaya, substituiu o marido que estava na cadeia como candidato na presidência. Mas ainda assim ela ganhou 10% dos votos. Mas ainda assim continuaram os protestos, porque alegaram que foi uma eleição fraudada, porque o candidato Sergei Tikhanovsky foi preso. E mesmo se a Svetlana Tikhanovskaya ia substituir, a esposa dela, continuaram alegando, dizendo que era fraudada, né? E continuaram os protestos. Mas eu quero dizer uma coisa, o presidente Lukashenko já faz muitos anos que está no poder. A Bielorrússia estava em processo de integração com a Rússia. Todo mundo diz que Estados Unidos, a OTAN, está por trás dos protestos. Mas se você se lembra, o Lukashenko, no início dos protestos, ele acusou a Rússia. No início dos protestos, ele acusou a Rússia de querer interferir nas eleições. Depois ele mudou, ele disse que é a OTAN e os Estados Unidos. Mas fica sabendo que o Lukashenko não tem muita palavra. O Putin, de vez em quando, está chateado com o presidente da Bielorrússia. Porque a Bielorrússia já está há muitos anos em processo de integração, de união de Estado. A Bielorrússia já faz muitos anos está em processo de integração. Mas cada vez o presidente Lukashenko, ele diz, ok, tudo bem, vamos se integrar. Depois, uma semana depois, ele fala, não, porque a Bielorrússia vai perder a soberania, atrasa os processos, né? Depois, outro mês, ele fala, tudo bem, vamos anexar, vamos se integrar. Aí depois ele fala de novo, não, eu quero isso, eu quero aquilo, porque a Bielorrússia vai perder a soberania. Então o Putin está talvez um pouquinho cansado com o Lukashenko. Pode ser o próprio Putin que está, de certa forma, deixar rolando os protestos lá. Mas não vai acontecer nada na Bielorrússia, porque a Bielorrússia não é a Ucrânia. A Bielorrússia é 90% da etnia russa. A Bielorrússia, 90% das pessoas querem a integração com a Rússia. Não são contra. Muita gente é contra o Lukashenko, porque é um ditador que está lá há muito tempo, mas a grande maioria não são contra a Rússia. Então não se preocupa, porque mesmo se mudar de presidente na Bielorrússia, o outro presidente também vai estar do lado da Rússia. Vai continuar o processo de integração. Porque o Lukashenko, agora com os protestos, ele ligou para Vladimir Putin e disse, tudo bem, eu aceito a união do Estado. Você manda para mim exército e defende meu governo. Agora o Lukashenko, o Putin, com a pressão dos protestos, obrigou a Lukashenko a assinar o acordo de união de Estado. Agora o Lukashenko, de repente, quer falar de novo da união dos Estados, a união da Bielorrússia com a Rússia. Vai ser uma união política do Estado, monetária, uma união, uma integração. A Bielorrússia está em processo de integração com a Rússia. Mas o Lukashenko às vezes quer, às vezes não quer. Porque ele tem medo de perder o poder. Porque quando a Bielorrússia vai ser integrada com a Rússia, o presidente Lukashenko vai ser apenas um prefeito. Vai ser um governador. Ele não vai ser mais um ditador poderoso. Então ele está preocupado. Mas não se preocupa, porque mesmo se mudar de governo, a Rússia não vai atacar usar o exército para atacar as pessoas, porque a gente considera a Bielorrússia como a Rússia, é a mesma coisa. Então, se o povo da Bielorrússia quer trocar de presidente, a gente vai deixar. Se eles querem manter o Lukashenko, se o Lukashenko fizer o acordo, na verdade vai depender. Se o Lukashenko aceitar a união dos Estados com a Rússia e integrar a Rússia, o Putin vai apoiar o Lukashenko. Se o Lukashenko aceitar
a união dos Estados, a integração à Rússia, o Putin vai apoiar o Lukashenko. Mas se a outra candidata, a Svetlana, digamos, a Svetlana Tikhonovskaya, aceitar a integração à União dos Estados, o Putin vai apoiar a Svetlana. Não importa que seja o governo, porque a Rússia sempre tem influência na Bielorrússia. Qualquer presidente que vai entrar lá vai ter que continuar o processo de integração, porque senão não vai ter o apoio da Rússia. Aí pode ter intervenção militar ou qualquer coisa assim. Se o Lukashenko quer se manter no poder, ele vai ter que aceitar a integração com a Rússia. Senão Putin não vai apoiar. Se a mulher quer entrar no poder, a Svetlana Tikhonovskaya quer entrar no poder, ela vai ter que aceitar a integração dos Estados. Senão o Putin não vai apoiar. Entendeu? Então não importa que ganhar, porque mesmo se for outro, a Bielorrússia vai continuar o processo de integração com a Rússia. Não tem volta para trás. Senão vai ter intervenção. E a Svetlana Tikhonovskaya é tipo um PT, PT esquerdista, social-democrática cristão, Partido Socialista Cristão Democrático da Bielorrússia, mas quando fala cristão é cristão ortodoxo, tá? Partido Cristão Ortodoxo Socialista da Bielorrússia. Então é PT, na verdade é PT. É uma esquerda com coraçãozinho e flora. Então não importa que ganhar Partido dos Trabalhadores ou que ganhar o Lukashenko, porque a gente não vai machucar nossos irmãos da Bielorrússia. Então não importa qual presidente. Se o Lukashenko quer se meter ao poder, vai ter que aceitar o processo de integração. Se a mulher quer entrar no poder, vai ter que aceitar o processo de integração. Mas não vai ter integração com a OTAN. Vai sonhando. A Rússia tem total controle sobre a Bielorrússia. Eu não estou preocupado.